Olá, vamos lá para mais uma aulinha de história. Hoje nós vamos falar sobre as principais revoltas que ocorreram no período regencial do Brasil. As Malés, que foi de 1835 em Salvador, Cabanagem, de 1835 a 1840 no Grã-Pará, Farroupilha, 1835 a 1845 em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, a Sabinada, 1837 a 1838 na Bahia, e a Balaiada de 1838 a 1841 no Maranhão. Essas revoltas elas reivindicavam o quê? O que elas queriam? Elas queriam maior autonomia para as províncias e vida melhor. Vamos iniciar falando da revolta das Farroupilhas, que foi de 1835 a 1845. Ela ocorreu no Rio Grande do Sul, na Santa Catarina. Seus líderes foram Bento Gonçalves, Davi Canabarro e Giuseppe Garibaldi. E quais foram as causas dessa revolta? Problemas econômicos dos produtos rurais gaúchos, que era a produção de charque, que atendia ao mercado interno, mas sofria concorrência com o Uruguai e a Argentina, que entravam no país mais baratos. Então os estancieiros queriam eliminar ou reduzir as taxas sobre o gado na fronteira com o Uruguai e buscavam maior liberdade administrativa. Em 1835, Bento Gonçalves comandava as tropas sobre Porto Alegre e Antônio Fernandes Braga é deposto do cargo de presidente da província. No ano seguinte, os Farroupilhas fundam a República Rio-Grandense. Bento Gonçalves chegou a ser preso e enviado ao Rio de Janeiro e depois à Bahia, de onde fugiu com a ajuda de Francisco Sabino, que é um dos líderes da Sabinada que estava ocorrendo também na Bahia. Em 1839, Giuseppe Garibaldi e Davi Canabarro conquista Laguna. Precisava de um porto, pois Porto Alegre e Rio Grande estavam sob o controle dos imperiais. Proclamaram a efêmera República Juliana, onde ocorreu em 1840. Eles falavam que Dom Pedro II, quando assumisse o poder com a intenção de pacificar o país, eles entrariam num acordo. Em 1842, os farrapos passam a ser contidos, pois Duque de Caxias, que era um dos líderes da tropa imperial, começa a estabelecer acordos além das vitórias militares. Então, em 1845, depois de 10 anos de revolta, há um tratado de Poncho Verde assinado entre Duque de Caxias e Davi Canabarro. Foi reduzido o imposto de 25% sobre o charque platino, a anistia geral aos envolvidos, soltura dos presos que participaram nas revoltas, incorporação dos oficiais revoltosos ao exército imperial e libertação dos escravos envolvidos apenas no conflito. Observação: não é uma revolta com objetivos populares. Percebe-se que é objetivo apenas de impostos e autoridade da autonomia para as províncias participarem da política. Não tinha proposta concreta de acabar com a escravidão. Queriam principalmente o lucro das instâncias e a maior autonomia de poder político. Agora nós vamos falar sobre a revolta da Cabanagem, que ocorreu no Pará e também no Amazonas. Ela durou de 1835 a 1840. Aqui a gente vai falar uma breve, depois eu vou falar os detalhes. As causas de isolamento da província e situação de pobreza da população que vivia em cabanas. Objetivos: conquistar terras, fim de escravidão, independência da província e a proclamação de uma república. Quem foram os líderes? Antônio Francisco Vinagre. Como terminou? A reação violenta do governo, houve 30 a 40 mil mortos. Bom, vamos lá. Há detalhes da Cabanagem, Ela foram 5 anos de revolta, ocorreu no Pará. Tiveram vários líderes, Os cabanos, homens e mulheres pobres, negros, índios e mestiços, faziam parte dos revoltosos, trabalhavam na extração de produtos da floresta, cacau, madeira e ervas aromáticas, e eles queriam acabar com a injustiça social. Em 1835, tomaram Belém e mataram várias autoridades do governo. Isso fez dificuldades para governar, divergências e travessões que ocorreram no período da revolta. A violenta repressão comandada pelo governo imperial arrasou o levante em 1840. Então, assim, no início do período regencial, a situação da população pobre do Grã-Pará era péssima. Mestiços, índios, viviam na miséria total, sem trabalho e sem condições adequadas de vida,
os cabanos sofriam em suas pobres cabanas às margens dos rios. Essa situação provocou sentimentos de abandono com relação ao governo central e, ao mesmo tempo, muita revolta. Então, foi um dos mais importantes movimentos sociais ocorridos na história do Brasil, marcado pelo controle do poder político pela camada popular e também marcada pelas perdas, né? A revolta da cabanagem ela teve ampla participação popular, né? Teve participação dos índios, dos negros, mestiços, escravos ou livres, porém todos sem posse de nada, de terra nenhuma. Luta contra a desigualdade, que eles queriam igualdades sociais, sem programa político definido. Chegaram a tomar o poder, mas foram traídos por Antônio Malfer, Francisco Vinagre e Eduardo Lagemin. Por ser o mais popular das revoltas, foi a mais severamente reprimida. Houve mais de 30 mil mortos, ou 25% da população total da província, praticamente dizimada. Bom, contando com o apoio inclusive de tropas de mercenários europeus, o governo central brasileiro usou toda a força para reprimir a revolta, que ganhava cada vez mais poder. Foram 5 anos de revoltas, mas estava difícil de vencer, né? As tropas governamentais não conseguiam deter. Porém, após 5 anos de sangrentos combates, o governo regencial conseguiu reprimir a revolta. Então, em 1840, muitos cabanos tinham sido presos e mortos em combates. A revolta terminou sem que os cabanos conseguissem atingir os seus objetivos. A revolta da Balaiada ocorreu no Maranhão de 1838 a 1841. As causas: crise econômica do algodão e altos impostos. Objetivo: substituição do presidente da província e fim da escravidão. Líder: Balaios, Raimundo Gomes, Manuel Francisco dos Anjos e o Preto Conze. Eles fabricavam balaios de cestos, né? Então, por isso ficou chamado de a Revolta do Balaiada. E terminou com a prisão e condenação à morte, e 11 mil pessoas morreram. Vamos falar um pouquinho desse detalhe da balaiada. Ocorreu no Maranhão. Líder: Negro Cosme, chefe do quilombola. Raimundo Gomes, um vaqueiro. Manuel Francisco Ferreira, artesão chamado de balaio. Então, a miséria causada pela crise do algodão e pelo aumento dos impostos e preços somado ao descaso das autoridades motivou a rebelião popular no sertão maranhense. Ocuparam a vila de Caxias, segunda mais importante da província, e não tinham um projeto político definido e não foi um movimento único e harmônico. Foram derrotados pelas tropas do governo central sob a liderança de Luiz Alves de Lima e Silva, o famoso Duque de Caxias. Bom, ainda na balaiada, o governo maranhense organizou suas forças militares e passou a combater fortemente os balaios. Com a participação de muitos escravos fugitivos, prisioneiros e trabalhadores pobres da região, os balaios conseguiram obter algumas vitórias no início do conflito. O coronel Luiz Alves Lima e Silva foi nomeado pelo Império como governador da província do Maranhão com o objetivo de pacificar a revolta. Após perder a vila de Caxias, o comandante dos balaios, Raimundo Gomes, entregou-se às tropas oficiais. Em 1841, já com o movimento enfraquecido, muitos balaios resolveram se render, aproveitando a anistia concedida pelo governo. Em 1841, o líder Cosme Bento foi capturado e enforcado. Era o fim da revolta. A Revolta da Sabinada. Ela ocorreu na Bahia em 1837. Causas: não aceitar os governantes impostos pelo governo. Objetivo: proclamar a República e separar a Bahia até Dom Pedro II atingir a maioridade. Líder: Francisco Sabino, por isso Sabinada, o nome da revolta. Terminou 1.200 pessoas mortas e 3.000 foram presas. Um pouquinho dos detalhes da Sabinada. Ocorreu na Bahia. Líder: Francisco Sabino da Rocha Vieira, médico, classe média de Salvador, apoiado por uma parcela do exército como uma cidade, e proclamou a República Baiana em 1837. Estavam descontentes com a falta de autonomia da província e com os desmandos da administração regencial. Então, o objetivo era instituir uma república na província enquanto o príncipe fosse menor de idade. Sem respaldo popular, o movimento enfraqueceu. Era uma rebelião coordenada por homens cultos
e pessoas de posse em Salvador. E em 1838, as tropas oficiais apoiadas pelos latifundiários da região cercaram Salvador e derrotaram os revoltosos. A Revolta dos Malês ocorreu na Bahia em 1835. Causa: as condições dos escravos urbanos e dos negros libertos. Objetivo: tomar poder e matar brancos e mulatos, acabar com a escravidão e criar uma república. A Revolta dos Malés ocorreu em 1835, ela durou poucos dias, foi no Salvador. Tivemos vários líderes, movimentos de escravos africanos, maioria muçulmano, conhecido como malês. Luta contra os donos dos escravos para conseguir a liberdade. Muitos rebeldes morreram em combate e outros foram presos, condenados a açoites públicos e fuzilamento. Com o fim desta revolta, aumentou o medo dos senhores que temiam que acontecesse o mesmo que ocorrera no Haiti. A Revolta dos Malés ela foi um movimento que ocorreu na cidade de Salvador, na província da Bahia, entre 25 e 27 de janeiro de 1835. Os principais personagens desta revolta foram os negros islâmicos. Apesar de livres, sofriam muita discriminação por serem negros e seguidores do islamismo. Os revoltosos, cerca de 1.500, estavam muito insatisfeitos com a escravidão africana, a imposição do catolicismo e com o preconceito contra os negros. Portanto, tinham como objetivo principal a libertação dos escravos. Queriam também acabar com o catolicismo e o confisco dos bens dos brancos e mulatos e a implantação de uma república islâmica. Uma mulher contou o plano de revolta para um juiz paz de Salvador. Os soldados de forças oficiais conseguiram reprimir a revolta. Bem preparados e armados, os soldados cercaram os revoltosos na região da Água dos Meninos e violentos combates aconteceram. No conflito, morreram 7 soldados e 70 revoltados. Cerca de 200 integrantes da revolta foram presos pelas forças oficiais. Todos foram julgados pelos tribunais. Os líderes foram condenados, pena de morte. Os outros revoltosos foram condenados a trabalhos forçados, açoites e degredo enviados para a África. O governo local, para evitar outras revoltas do tipo, decretou leis proibindo a circulação de muçulmanos no período da noite, bem como a prática de suas cerimônias religiosas. A Revolta dos Malês recebeu este nome porque a maioria dos escravos seguiam o culto malê, uma religião mista composta por elementos africanos muçulmanos. E qual era a solução para tantas revoltas? Porque não houveram só essas revoltas, tiveram outras, mas essas foram as que mais se destacaram. Então a solução era que houvesse o golpe da maioridade e que Dom Pedro II tomasse posse para governar, porque o período regencial não estava sendo um bom governo e tinha perdido a situação do controle. Então eles diziam assim: queremos Dom Pedro II, ainda que não tenha idade. A nação dispensa a lei, viva a maioridade. Para subir Pedrinho ao trono, não fique o povo contente. Não pode ser coisa boa servindo com a mesma gente. Bom, nós tivemos várias revoltas, falamos um pouquinho de cada uma delas, as características, os desfechos, da cabanagem, que foi uma repressão violenta e prisão dos sobreviventes. A Farroupilha ela teve um acordo de paz, anistia dos revoltosos e impostos para a charque do Prata. Dos Malés teve muita morte, prisão dos revoltosos, então algumas não tiveram sucesso e outras sim tiveram um acordo, principalmente a Farroupilha. Bom, espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula.